Há algum tempo comecei a pensar se a história deveria começar do começo ou do fim. Ou seja, se eu começaria a falar antes do meu nascimento ou da minha morte. Normalmente se fala do nascimento, mas eu decidi fazer diferente por dois motivos. Um é que eu ressuscitei para falar das minhas memórias. A sepultura nunca foi minha inimiga, e sim meu segundo berço. E o outro é que acaba se tornando uma coisa atual e moderna. Eu tinha 60 anos, bem vividos. Tinha dinheiro, era solteiro. Assistiram a minha partida 3 ou 4 pessoas, inclusive uma senhora. Eu morri há mais de 100 anos. Mais precisamente em 1869, no Rio de Janeiro. Dizer que eu morri das ideias, decorrente de uma pneumonia. Eu fui à janela refrescar as ideias e, ao invés de uma brisa, veio um vento encanado. A infância de Brás Cubas, onde todo mundo na sociedade patriarcal brasileira é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. O garoto tinha como brinquedo de estimação o negro prudência, que lhe servia de montaria e para maus tratos em geral. Ai, ioiô! Acabou a cabeça. Um poeta dizia que um menino é pai do homem. Espero que isso seja mentira, porque quando eu era pequeno, muita gente me conhecia como o menino do diabo. Na juventude do protagonista, as benesses ficam por conta dos gastos com uma cortesã, ou prostituta de luxo, chamada Marcela, a quem Brade dedica a célebre frase: Marcela mamou durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa é uma das marcas de estilo machadiano, a maneira como o autor trabalha as figuras de linguagem. Marcela é prostituta de luxo, mas na obra não há em nenhum momento a caracterização desses termos. Machado utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor capte o significado. Brás Cubas não disse, por exemplo, que Marcela só estava interessada nos caros presentes que ele lhe dava. Ao contrário, afirma categoricamente que ele o amou, mas fica claro que, naquela relação, amor e interesse financeiro estão intimamente ligados. Linda Marcela, primeira emoção da juventude, meu brado retumbante, meu sol da liberdade em raios fúlgidos. Marcelo, Isso é coisa que se faça? Um presente tão caro? gostou mesmo? Rico, Brás, muito rico. Na verdade, você quer brigar comigo? Isso é coisa que se faça? O que você quer que eu faça com você? Meu amor, você me dá tudo o que eu quero. Esse colar é tão lindo quanto um anel que vi na vitrine da joalheria Clopstone. Qual? Um miolo cravejado em rubis. Aqui está, Marcelo, para se lembrar de que foram separados. Marcelo me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Meu pai teve um vislumbre de 11 contos e tomou a iniciativa. Me levou à casa do intendente de polícia do Rio de Janeiro, onde depois de 3 dias me deportou a um navio que ia para Lisboa. Enquanto viajava, Brás recebeu uma carta de seu pai dizendo que sua mãe estava morrendo. Essa frase foi para mim um golpe. Troquei as mulheres por minha mãe e a Europa pela minha casa. Voltei. Ao voltar, Brás encontrou sua mãe na hora da morte. Mas vamos passar uma fase menos triste. Caminhava eu desolado pelas redondezas quando... Brazinho, ora, um homem que queria. Você não deve se lembrar muito bem de mim. Claro que sim, dona Júlia. Como é possível esquecer de um amigo tão familiar na nossa casa? Mas vamos falar de um assunto menos triste. Me conta sua viagem à Europa. Como foram os estudos? Os namoros, hein? Eu quero saber dos namoros também. Mamãe. Brás conversa um pouco com Dona Eusébia e Eugênia, ficando admirado por essa. No dia seguinte, vai até a chácara de Dona Eusébia, novamente. Eugênia tinha maneiras chãs, como se dizia naquela época, e tinha um ar de senhora, mas olhando bem, percebi que mancava. Coxa, meu Deus, coxa! E mirando aquela Vênus branca, me perguntava: por que coxa assim bonita? E por que bonita assim coxa? Brás ficou um bom tempo com Eugênia na cabeça. Um dia, ao visitá-la, ganhou um beijo, mas não assumiu compromisso sério. Seu pai queria que ele seguisse a carreira política e, para isso, o apresentou a Vigília, parente de um ministro da corte.
Não vale a pena contar detalhes de como nos aproximamos, mas o que posso dizer é que após um mês já éramos íntimos. Então apareceu o Lobo Neves. Ele não era mais esbelto que eu, nem mais bonito, nem mais esperto, mas conquistou e ficou com a candidatura de deputado. Então, quando serás ministro? Pela minha vontade, já. Pela dos outros, somente daqui a um ano. Prometo me fará baronesa? Marquesa. Pois eu serei marquesa. Como Braz ainda não amava Vigília, para ele aquele episódio foi só uma alfinetada. Seu pai, porém, amava a ideia de ver ele casado de deputado, e aquele foi para ele como se uma espada tivesse se despertado de seu coração. Uma semana depois, se encontraram num baile. Pensei que vocês nunca votariam. Eu já não vi a hora. São obrigações da política, senhor Cubas. De todo modo, deixa eu votar contra. Vamos passar esta valsa. Por que não dança com baço? Será um prazer. Eu valia muito, muito mais que ele. É minha, pensei. Logo, depois de um tempo, passei a frequentar a casa de Vigília e Lobo Neves, de quem fiquei muito amigo. Tempo, estavam amarrados um ao outro, sem forças para se separar, indo sem saber para onde, deixando-se levar por riscos que sabe-se lá quais são as consequências. Vigília, proponho-te uma coisa. O quê? Ama-me. Tem coragem De quê? de fugir. Iremos onde for, mas como? Uma casa pequena ou grande, na cidade, no campo ou na Europa, onde ninguém te aborreça, pois ele irá te procurar. Você estará perdido, e ele também, porque eu o matarei. Juro. Não escaparíamos, ele ia ter comigo e matava-me do mesmo modo. O mundo é vasto, Vigília. Eu tenho medo de viver onde quer que seja. Um lugar com apuro e muito sol. Ele não chegaria lá, pois só as grandes paixões são capazes de grandes ações. E ele não ama tanto que possa ir buscá-la. Ele gosta muito de mim. É, pode ser que sim. Vem aqui. Braz, que honra sua visita. Não se preocupe, cara espectador, não mancharei essa história com sangue. Eu tinha muita vontade de estrangular o Lobo Neves, mas isso é muito diferente de fazê-lo. Lobo amigo, como demoraste? Vigília é a perfeição, meu caro braço. Um conjunto de qualidades sólidas, finas, elegantes, que azentam o modelo. Por esse aspecto, não posso me queixar da vida. Eu ia ouvindo aquilo, ouvindo, até que surgiu uma ideia. Por que não seria eu ministro? Sim, eu poderia ser ministro. Isto surge um sujeito com roupa de seu austro, mas todas gajas e maiores do que ele. É Quincas Borba. Aposto que não me conhece, senhor Dr. Cubas. Não me lembro. Sou o Borba, o Quincas Borba. Sabe onde moro? No terceiro degrau da escadaria de São Francisco. À esquerda de quem sobe, pois sai cedo de casa e ainda não comi. Desculpe a alegria, é que faz muito tempo que não vejo uma destas. Está em sua mão, vê muitas outras. Como? Trabalhando. Ensine-me. Se nos virmos novamente, dê-me outra nota dessas. Então, adeus. Vejo que estou impaciente. Adeus. Para que Vigília pudesse fugir comigo, era necessário duas coisas. Uma, que ela abandonasse o marido. E a outra, que ela perdesse, por consequência, perdesse a consideração pública. Isso era quase impossível. Ou impossível. Porque eram as duas coisas que ela mais amava. Era a mim e a consideração pública. Então vamos imaginar uma casinha branca à frente do mar. Esses eram os locais dos nossos amores. Que doce era Vigília chegando, envergonhosa e trêmula. Dona Plácida, que foi costureira e agregada na casa de Vigília, era dona da casa, de fachada, é claro. Enquanto os dois amantes se amavam, ela cumpriu suas funções de guardiã. Foi duro para Dona Plácida aceitar a função. Eu depositei um bom dinheiro para a velhice de Dona Plácida. Isso fez o chororô dela acabar. E o nojo acabou também.
Acredito que ela até rezava por mim toda noite. Você fica sempre na casa e vai ter sempre o seu dinheiro. Confie na sua Yaya. Vamos chamar Dona Plasta. Venha, Dona Plasta, venha conosco. Não vou não, Yaya. Você parece que não gosta mais de mim. Virgem Nossa Senhora, eu não gosto de Yaya, mas então, de que eu gostaria nesse mundo? Por vários dias, Brás e Vigília tiveram uma encontro amoroso naquela casa. Em encontro com Lobo Neves, Sem novidades, soube que talvez eu ocupe um lugar na presidência da província do Norte. Que boa notícia. Seus esforços foram reconhecidos finalmente. Ainda não é certo, mas creio que bem provável. E Virgília, gostou da grande novidade? Ela não me agrada muito, principalmente por ir para o norte, mas não posso recusar o que me pede. Recentemente eu prometi a Virgília que seria marquesa, e eu nem ao menos sou baronesa. Você quer dar um passeio à noite, no norte? A nomeação de Lobo Neves ainda não tinha sido publicada, mas já era motivo de muita felicidade. Certo que pouco tempo depois fomos nomeados, Lobo Neves e eu, presidente e secretário da província do Maranhão. Todavia, o Lobo Neves e depois recusou a nomeação. Quem escapa do perigo vive a vida com mais intensidade. Passei a amar mais Virgília depois que estive a ponto de perdê-la. E o mesmo aconteceu com ela. Minha boa Virgília. Meu amor. Tu és minha? Acredito que esse foi o ponto máximo do nosso amor. O pico da montanha, de onde víamos os vales de leste a oeste. Em voz alta. O senhor Brás Cubas goza de sua intimidade como amigo, mas há suspeita de que goza de maiores intimidades com sua mulher. Que calúnia! Que absurdo é esse? Calúnia? Infame! Mais tarde, enquanto o senhor se ocupa. Virgínia, confesse tudo, que eu lhe perdoo. Eu juro, ele só ficava com gracejos e cortesias, nada além disso. Juras? Tu não medes o esforço que lhe faz. Virgília consegue sair bem da situação. Alguns dias depois, ao ir ao teatro com Lobo Neves, encontraram Brás. Como estás, meu caro Brás? Há quanto tempo? Os três mantêm uma conversa formal no teatro, como se nada tivesse acontecido. Mas no dia seguinte, Brás e Virgília marcam um novo encontro. Uma hora, Brás. Uma hora. É minha memória. Irei viajar amanhã. Você irá me visitar a bordo? Parece que você não quer mais nada comigo. Você quer separar? Parece que você não quer mais nada comigo. Justamente, acho que quero acabar. Você com essa sua indiferença. Que diferença? Como você está vendo isso? Acabou. Brás Cubas. Lobo Neves é um homem digno diferente de você. Não se esqueça de Dona Plasta. Ela é uma pessoa muito legal e gentil. Pois exatamente isso. Adeus. Virgem Nossa Senhora, o senhor aqui, uma das suas velhas. Entre, faça favor, adivinha quem está cá. Não tenho que adivinhar, não veio por outra coisa, não é mesmo? Vida na pasta, na janela e resolvi passar. Muito obrigada, e digam que as velhas não valem coisa alguma. Vamos para casa? Dias depois, Brás recebe uma foto que contém um embrulho e uma carta. Tempo depois, Brás e Vigília se encontram para despedir, uma vez que Lobo Neves havia aceitado um novo convite para ser presidente da província. Você vai viajar? Vou. Amanhã. Você irá me se despedir? Não posso, é impossível. Por quê? Prefiro um depois. Então, adeus. Eu pensei que eu deveria sofrer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não passar pela separação de Vigília. Não se irrite comigo, caro espectador.
mas confesso que isso não aconteceu. E como eu estava no lugar onde normalmente já estava, resolvi enterrar magnificamente meus amores. Quanto à vigília, devo dizer que senti alguma coisa que era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Nos primeiros dias fiquei em casa caçando moscas com os olhos, mas se a partir de vigília me deu uma ideia do que é ser viúvo, duas outras forças me levaram de volta à vida agitada de costume, a amizade com as bordas e a vontade de ser pai. Certo dia, Braz conhece um homem chamado Damasceno e sua filha, Nalulu. Me dispus a aceitar qualquer coisa e me aproximei do Damasceno, que queria casar sua filha, Nalulu. Mas Nalulu morre com febre amarela pouco tempo depois de conhecer o Braz. O Lália Damasceno e Brito, morto aos 19 anos de idade, e se destrói. Diz mais do que se eu contasse toda a doença de Nalulu. A morte, o desespero da família, o enterro. Fiquem sabendo apenas que ela morreu na primeira epidemia da febre amarela. Tempos depois, Lobo Neves e Vigília voltam a reencontrar Brás Cubas. A primeira vez que revi Vigília foi em 1865. Pode até parecer frescura da primeira idade, mas ela continuava linda. A beleza de outono dela resplandecia aquela noite. Após um período de convivência, Lobo Neves morre e Braz vai ao enterro com um peso na consciência e uma pedra na garganta. Eu não podia tirar os olhos de Vigília. Suas lágrimas eram sinceras. Vigília, que tinha traído o marido com sinceridade. Com sinceridade orava por ele. Como se explica isso? Eu mesmo levei tempo a entender. Anos depois, chega a hora da morte de Braz. E aí, voltamos ao ponto de onde começamos a nossa história. Vigília ali, preto, vestida de preto, pálida, e as pessoas em volta do leito. Manda ver de fluxo agora? Ora, defuntos. Se não alcancei a celebridade com a eleição de Castro, não fomos ministros, não conheci o casamento. E também é verdade que ao lado dessas fotos tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas as duas coisas, a minha sorte e as minhas negativas, pode-se imaginar que não houve excessos nem carências que saem com a vida. Mas não, tem um pequeno salto positivo. Não tem filhos, não transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ao falar a última frase, o fantasma de Braz some, desvanecendo no sinal. Ao fundo, Braz morre no leito. Morto!